Olá pessoal, começando mais um podcast da Rádio Celeste, eu sou Michel Patitucci e hoje vamos trazer aqui nos estúdios uma pessoa muito conhecida até do universo infantil da cidade de Brusque, o Aldo dos Anjos, ele que é cartunista, vai estar falando um pouco da sua história, de todo o seu processo até de criação, até do seu trabalho, e vai ser uma honra para nós até estar conhecendo um pouco a história desse empreendedor, porque trabalhar há mais de 23 anos nesse segmento não é para qualquer um. E nesse momento, então, a gente agradece até, Aldo, é um prazer imenso nesse momento estar com você aqui no estúdio e queria agradecer primeiramente a sua participação. Então é isso mesmo, Michel, e o prazer é meu, né, de estar aqui podendo acompanhar o início da tua trajetória como condutor de podcast e dar os parabéns para ti que tem essa voz de William Bonner brusquense e com certeza vai ser muito sucesso na tua carreira. Aldo, até a gente estava falando agora referente à tua trajetória, 23 anos até trabalhando com cartoon, não é para qualquer um. Você poderia falar um pouquinho, até primeiramente, até para as pessoas que não te conhecem, até um pouquinho até do seu trabalho? Bom, a gente desenvolve revistas de humor, né, há 23 anos, já foram desenvolvidos mais de 380 edições diferentes, foram desenhados mais de 1.030 histórias em quadrinho, e ao todo já foram distribuídos gratuitamente mais de 950 mil exemplares nos últimos 23 anos, né, gratuitamente, né? E o nosso objetivo é incentivar o hábito da leitura física, né, que está sendo um pouco deixado de lado, né, devido ao uso compulsivo, né, de celulares, né. Então é necessário avaliar a importância de ter a leitura física também na nossa vida, que a gente possa estar desfrutando de um livro, de uma revista, de um jornal, fisicamente também. Aldo, e falando um pouco até do seu processo criativo, como funciona a criação, por exemplo, até do próprio gibi? Para quem talvez até muitas vezes tenha curiosidade, acompanha seu trabalho, olhando até os desenhos, o seu estúdio, onde que tu cria, como funciona assim, a questão do processo de criação? Bom, a criação é a qualquer momento, em qualquer lugar, onde eu estiver, né, que às vezes bate uma inspiração, a ideia já fica arquivada na mente, né? E depois em casa o processo é o seguinte, né? A gente, em primeiro lugar, tem que desenvolver o roteiro, né, com o tema que vai ser abordado, desenvolver os diálogos, o que vai ter na história, qual os detalhes que vai haver nos cenários. Então, a partir disso, é feito os rascunhos a lápis, né? E depois o desenho é feito a caneta por cima do desenho a lápis. Na sequência vem a arte final, contornos e detalhes finais, né? Então, depois o material é escaneado, vai para o computador, é feita a coloração no Stop Shop e depois é montado a página. Aí a gente imprime toda a revista, faz um envelopamento para os assinantes e distribui toda a tiragem, que é de 2.600 exemplares, e distribuída em mais de 115 lugares de Brusque e Guabiruba. Eu lembro que até essa questão do processo criativo, que você... muitas vezes, em alguns pontos, você tirava algumas fotos, talvez seja no sentido até quando bate aquela inspiração, até para gravar, mas a gente percebe que é muito personalizado com o universo da cidade de Brusque. Como que é essa questão até, porque muitas vezes a fotografia também é uma base, pelo menos que tu utiliza, para personalizar a revistinha, como que funciona? Eu uso as fotografias para depois em casa desenhar os cenários, né? Olhar os detalhezinhos, onde tem um vaso, onde tem alguma coisa assim que identifica os lugares, né? Para que os leitores que já passaram por esse local possam se familiarizar, né? Ah, eu já estive aqui, sim, eu já conheço tal pessoa, e já avisando a curiosidade que vai ter referente às edições futuras, né? E quem vai estar presente na próxima edição? Será que eu conheço? Será que serei eu? Quem vai estar desenhado na próxima edição? E como que é essa questão de viver da arte? Eu vejo que alguns clientes, muitas vezes, estão na própria história dos quadrinhos. Como que funciona, assim, até essas pessoas que apoiam, tem, tipo, também uma parte até nas tuas histórias, né? Poderia falar um pouquinho, até para, de alguma forma, para quem não conhece o teu trabalho e queira também te apoiar, até para
mostrar que existe até uma personalização até dos próprios clientes, muitas vezes, né? Sim, são homenagens que a gente faz para alguns patrocinadores que alguns deles já estão apoiando a gente há 23 anos. Então é uma coisa que eu não sei nem o que fazer para agradecer essas pessoas, né? Então a gente desenvolve anualmente alguma homenagem que aparece essas empresas, né, que estão mais constantes na revista, né? Então elas são homenageadas através dos quadrinhos, né? E a respeito do trabalho que você perguntou antes, então eu considero que a grande missão desse trabalho é trazer de volta o público internauta para a leitura física, né? E criar vínculos, né, com a leitura física, com o hábito de reservar alguns minutos do dia para ler uma revista, um livro, enfim, que as pessoas possam estar adquirindo novos conhecimentos através da leitura física. Aldo, eu tive uma vez em uma palestra onde que era um encontro de alunos das escolas municipais com algum escritor. E naquele momento veio na mente que o escritor, dentro do livro, ele se torna como um deus, entre aspas, porque ele é a pessoa que determina a história. Como que você vê esse lado, por exemplo, você praticamente é a pessoa que determina a história do mundo dos quadrinhos. Você já teve algum insight nesse sentido? Sim, com certeza. Eu não me vejo como Deus. Desculpa, mas eu só quis fazer uma analogia. O insight que me veio é que existe uma comunicação silenciosa entre o escritor e o leitor. Então, a gente pode ler uma obra que foi escrita há 500 anos atrás por uma pessoa que já é falecida, mas mesmo assim existe essa comunicação. Eu estou ouvindo, eu estou lendo as ideias que se passavam na cabeça de uma pessoa que já não está entre nós. Então, existe uma comunicação com o escritor e o leitor, que pode estar distante muitos quilômetros e vai pegar esse material para leitura e vai absorver essas ideias, né? As ideias que são implantadas na cabeça do leitor é que fazem a revolução no pensamento e são acrescentadas as ideias que já existiam antes, né? Então é isso que se transforma em um novo pensamento, uma nova concepção e é dessa maneira que a gente pode influenciar a sociedade. Tu teve já algum momento, por exemplo, de tu pensar em que estava se comunicando diretamente com algum tipo de personagem que até você mesmo criou, como ele pensaria, de alguma forma se transmutar para o universo até dos quadrinhos? Como que é essa tua relação com teus personagens, o carinho que tu tem por eles? Bom, os personagens, eles são protótipos de alguma espécie de personalidade individual. Então, nós temos ali o Bagatela, que é o personagem que representa a avareza. Ele é o extremo do pão duro. Uhum. Então, tem o Pafúncio, que é o preguiçoso, que não gosta muito de trabalhar, enfim. E muita gente acaba se identificando, né, com essas personalidades. Com estereótipos. Aí tem o Dagoberto, que ele usa a internet compulsivamente, ele não consegue desgrudar do seu celular. E antigamente era só um personagem, agora todos eles já estão usando bastante o celular, né? E uma pergunta, é referente até essa questão de outros profissionais da tua área. Normalmente você tem, contato com pessoas até do mesmo ramo. Normalmente até em grandes centros existem encontros onde eu lembro que vi algo que tu tinha postado referente até Curitiba, de um grande evento que acontece, não sei se é do segmento seu, mas na área de arte. Como que é esse contato, a relação com outros demais artistas? Em Curitiba foi a Gibicon, né, que eu tive presente em 2 eventos já, mas eu não sou muito participativo, né, porque a gente tem compromissos, né, quase que diariamente aqui em Brusque, né, e é muito difícil estar viajando e indo para outros lugares, porque daí atrasa o serviço. Mas quando eu tive oportunidade, eu conheci bastante gente. Aqui em Santa Catarina também eu conheço diversos artistas de Florianópolis, Blumenau, Joinville, e me dou super bem com todos eles. E a gente sempre que pode troca conhecimentos e troca umas figurinhas. Maurício de Souza, teve alguma inspiração na tua vida? Bom, então vamos contar essa história. É que foi assim que eu me alfabetizei, através da leitura de histórias em quadrinho, especialmente do Maurício de Souza, o Walt Disney, Luluzinha, Recruta Zero,
que a minha mãe fazia com meus 3 anos de idade. Então, era um ritual sonífero, como eu costumo dizer, que quando eu já estava com o pijaminha colocado, dente escovado, então eu ia até na coleção de quadrinhos da minha mãe e escolhia qual ia ser a revistinha daquela noite. E aí eu deitava na cama e ela lia para mim do começo ao final, assim, de uma maneira que eu conseguia observar o que estava acontecendo no quadrinho e observar as letras dos balões de diálogo também. Então acontece que algumas das revistas, que eram as minhas preferidas, eu pedia para ela ler repetidas vezes. Então chegava um momento em que eu já sabia o que estava escrito ali, que eu já tinha memorizado. Aí eu ouvia o som da minha mãe lendo aquelas palavras e eu observava as letras que estavam no balão e eu conseguia compreender os fonemas das letras. E assim eu me alfabetizei antes de ingressar no jardim de infância. Eu já cheguei lá sabendo ler e escrever normalmente. E como era o Aldo até no colégio? Você tinha mais facilidade com a questão de desenhos, a questão da própria escrita, como que era? Ah, com certeza, eu sempre me dei bem em educação artística e minhas redações sempre foram com notas boas, né? Então, tem uma testemunha disso, a professora Marlene Campos Moresco, da Santa Terezinha. Sim. Ela está aí para comprovar que as minhas redações sempre tiveram notas boas. E ela é bem exigente, então tu era um bom aluno. Com certeza, ela corrigiu muitos defeitos, muitos erros e me orientou para que a escrita fosse melhor. Quanto à questão de trabalho, qual trabalho que você diretamente iniciou? Eu lembro que conheço da época do Stop Shop, né? Sim. Mas antes disso já teve algum tipo de experiência no ramo antes? Eu trabalhei em diversas funções na minha vida, né? Mas foi ali no Stop Shop, né? Quando a gente se conheceu, no final dos anos 90, né, Michel? Sim, eu lembro foi em 94. Por aí, nesse período. Então, eu posso dizer que aquele momento ali que foi que impulsionou nas nossas vidas, né? E o Stop foi como se diz, um incentivador até no começo do teu trabalho, né? Eu agradeço muito ali toda a direção do Stop Shop, seu Fernando, Ismar, Cassiano, Ismênia. Então, ali foi a oportunidade que você teve, né, Michel, de ser locutor de rádio pela primeira vez. Ah, sim. Que teve teu talento reconhecido. E eu pude ser remunerado pelos meus desenhos pela primeira vez. Então, eu tinha ali um informativo semanal que era o Notícias do Ninho. Ah, eu lembro. Circulava entre os lojistas, guias de compras entre os funcionários e todo o povo que circulava ali dentro. E então chegou um momento que o seu Walter, que eu era subordinado a ele ali no setor de cobrança. Então ele percebeu ali os desenhos que eu fazia, caricatura de um ou de outro ali, colega de trabalho, e ele falou para mim, isso aqui vai dar samba. Daí daqui a pouco ele veio com a notícia que eu tinha sido convidado para publicar meus quadrinhos no jornalzinho Notícias do Ninho. Então a partir dali foi a primeira vez que eu fui remunerado com meus desenhos. Que bom. E eu lembro que teve também um período que tu estava no Jornal Município também, né? Também teve um período ali entre 2004 e 2006 em que foi publicado quadrinhos de minha autoria no Jornal Município. Que bacana. E referente até à questão da questão educacional, qual a importância do gibi até para essas crianças atuais? Eu diria que essas crianças atuais, elas são os adultos do futuro. Então, são as pessoas que vão comandar nossa cidade, nosso país, vão comandar o mundo dentro de algumas décadas. Então, é muito importante a gente priorizar as virtudes e os valores nessas crianças. E o que a gente vê na internet, nos youtubers, não é bem isso. É muito abaixo do que precisava. Então, eu procuro, através dos quadrinhos, transmitir, enaltecer honestidade, a verdade, o comprometimento com a ética e com os bons costumes, para que isso fortaleça entre os meus leitores. Então, essa questão dos valores é algo fundamental até na questão até dos quadrinhos. Uma questão, tu acha que o processo de mudança da criança, existe também a influência do pai, por exemplo, influenciar a questão do hábito da leitura, ou uma criança pode criar o hábito sozinha? Eu acho que ajudaria muito se os pais pegassem um livro, mesmo que não lesse nada, mas que abrissem um livro e fingisse que está lendo, sempre que estivesse na companhia dos filhos, para que eles observem que é um hábito comum, assim, né? Porque a partir do momento que os filhos veem os pais somente no celular, então esse vai ser o destino deles. Também vão passar a vida somente no celular ali,
com informações rasas, com conteúdo supérfluo. Mas a partir do momento que começa a ler uma revista em quadrinho, por exemplo, então ele adquire esse hábito na vida e logo vai estar lendo livros com linguagens mais profundas e com informações que vão aumentar a sua consciência de vida. Uhum. Aldo, e falando um pouquinho sobre até a sua participação na Academia de Letras, como que é essa entidade e diretamente como é estar até entre o grupo, até seleto de pessoas que tem esse papel de incentivar a questão até da própria escrita e outras demais, o papel diretamente de difundir a questão realmente de educação até no município. Então foi uma grande honra que eu tive em 2022 de ter o meu nome indicado pela dona Terezinha Debatim, que é a atual presidente da Academia de Letras de Brusque, né? E então atualmente eu faço parte, eu ocupo a cadeira 19. O meu patrono é o meu grande amigo Rogério Galassini, que eu fiz grandes parcerias ali entre 2012 e 2011. Então, estar lá entre eles, para mim, é um privilégio de poder absorver as experiências de pessoas que já vivenciaram a literatura por décadas, né, que já têm um grande conhecimento, né? Então, sempre que eu posso, eu converso com eles e tento absorver um pouquinho da experiência de todos eles. E é um grande prazer estar ali, participando de um movimento literário que o objetivo é estimular o hábito da leitura. E como que é a associação em si? Tu poderia falar um pouquinho, até para as pessoas que não conhecem, esse movimento até literário? Eu acho que todo movimento que existe no sentido de incentivar o hábito da leitura é válido. E então a gente se reúne mensalmente e propomos ideias para café literário e encontros, eventos, sempre com o objetivo de... a gente produz um livro anualmente também com uma coletânea de textos, né, onde todos os imortais participam. E o objetivo é esse, é de difundir o hábito da leitura e estimular para que seja mais frequente na vida das pessoas. Normalmente as ações que são feitas aqui dentro do município, tem apoio da Secretaria de Educação, como funciona? Bom, com certeza existe muito diálogo, né? A gente sempre é bem recebido, né, por todas as instituições, entidades, né? Só que a gente não fica esperando muito apoio, não. Existe uma mensalidade que todos contribuem, né? E esse dinheiro é utilizado para isso, para a realização dos eventos. Aldo, eu tenho algumas fotos, eu acho que seria bacana para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho da tua história, até passar aqui as imagens, e tô falando um pouquinho até da tua história, para alguma criança ou até mesmo algum adulto que tem essa questão do talento, para ver que é possível diretamente viver até da arte. Até temos algumas fotos, até tu poderia comentar um pouquinho, né, até dessa sua trajetória. Essa foto, então, ela é do início da revista, né, nos primeiros lançamentos, em 2001. Nessa ocasião, eu fui convidado para um evento no antigo Colégio Potencial. Ele ficava ali na Barão do Rio Branco, em frente onde atualmente é a Saladaria. E aí teve esse evento literário, onde me convidaram para fazer uma palestra para os alunos, e ali eu já estava desenhando algumas caricaturas dos alunos que estavam vendo como é que eu faço meus traços. Aí uma foto um pouco mais antiga, eu com 13 anos ali, fazendo histórias em quadrinhos já para mostrar que não é de hoje, que isso já me acompanha ao longo da vida. Sim. E aqui em 2010, então, aconteceu um primeiro e único Salão de Humor de Santa Catarina, que foi em Jaraguá do Sul, e teve a presença de quadrinistas de várias cidades, de Joinville, Blumenau, Florianópolis, Garopaba, grandes artistas. E eu tive o privilégio de ser o vencedor na categoria Histórias em Quadrinhos nessa ocasião. Bacana. Aí é um encontro, né, com os acadêmicos da Academia de Letras de Brusque, né, uma das reuniões que foram feitas, né. Esse é o professor Rogério, né? Está ali o professor Rogério Ristoff, seu Reinaldo Cordeiro, Marcos Welter, tá? Dona Glorinha Dietrich, toda a turma ali. Então aqui eu trouxe essa ilustração
que para falar um pouquinho do nosso projeto atual, que nesse momento a gente está desenvolvendo uma série em quadrinhos, assim como tem a série da Netflix, temos também uma série em quadrinhos que ela é sobre o pensamento e a influência do subconsciente na nossa vida. Então, devido a experiências próprias minhas que eu tive, né, no decorrer da vida, eu desenvolvi essa série em quadrinhos, que já teve 6 capítulos publicados. Então, teve um primeiro capítulo, começou em outubro do ano passado. O primeiro capítulo foi Pensando e Acontecendo, que é uma base para que o leitor compreenda que tudo que a gente firma no pensamento repetidas vezes é uma coisa que a gente está fortalecendo para que aconteça na nossa vida. Não quer dizer que se eu pensar, eu vou para a Disneylândia, eu vou para a Disneylândia, mas cria grandes chances para que aconteça. Como está na moda dizer, a lei da atração, como muitos até hoje estão... E funciona de verdade. Aí depois veio Pensando e Harmonizando. Então é a possibilidade da gente ter pensamentos de tolerância, perdão, compreensão, e deixar de lado divergências, brigas, mágoas. Esses sentimentos pesados e agindo dessa maneira a gente acaba harmonizando o ambiente com as pessoas que a gente vive. Depois teve o terceiro episódio, que foi Pensando e Se Curando. Então, de uma maneira que leva o leitor a compreender que antes da gente tratar da nossa doença, a gente tem que tratar o nosso vocabulário e acreditar firmemente na possibilidade de cura. E tem mais fotos aqui, né? Essa aqui é da academia também. Um dia que esse foi o momento da posse. No momento da posse, né, que eu assumi a cadeira 19 e eu com a minha madrinha ali, a Terezinha de Batim, e outros que se impostaram nessa mesma data. E esse é o livro, né, que eu desenvolvi esse ano, é um livro de crônicas que acabamos de publicar. Então são 30 crônicas, 2 poemas e uma história em quadrinho, tentando argumentar da maneira mais coerente possível para o leitor de que vale a pena ler e escrever, reservar um tempo da nossa vida para uma leitura diária e também dentro desse tempo da leitura também colocar nossas ideias no papel e escrever também, que esse movimento de ler e escrever é uma coisa que a gente fazia na escola antigamente, né? Hoje em dia a gente não faz mais, mas quando a gente está lendo aquela informação que está no quadro, aí o cérebro está absorvendo aquele conteúdo. E no momento que a gente passa o lápis na mão e começa a escrever aquela informação, então a gente está recebendo pela segunda vez essa informação, e se a pessoa fizer isso com atenção, ela não se esquece nunca mais na vida. Aldo, e quanto à questão até da academia, é obrigatório ter um livro publicado para participar? Como funciona? Numa academia de letras é necessário que a pessoa tenha interesse pela escrita. Então, não necessariamente obras publicadas, mas se a pessoa tiver vínculos com a escrita e de alguma maneira for praticante, então pode estar fazendo parte. Eu lembro muito, a fundadora foi a dona Terezinha Vietelli, sim, que trabalhou muito com livros infantis nas escolas, né? E a dona Terezinha, ela tinha me convidado em 2013 já para fazer parte da academia, mas eu fiquei de pensar e aí eu acabei recusando porque era muito recente, a revistinha Cartoon tinha só 10 anos e eu não sabia até quando que eu ia viver da literatura. Então eu não me sentia apto o suficiente para fazer parte da academia. Agora, recentemente, em 2022, a outra Terezinha, a dona Terezinha de Batim, refez o convite, me chamou novamente. E aí eu pensei, puxa, mas a revistinha já tem 22 anos, né? Então ela está a todo vapor, funcionando plenamente, então agora eu acho que eu vou aceitar o convite. Aldo, e agora falando até para as pessoas profissionais que muitas vezes têm, talvez hoje, o desejo de viver até da arte, qual o conselho que tu daria? Eu acho que tem que ter muita resiliência, né? Michel, então o conselho que eu daria é o mesmo conselho que eu dou em todas as palestras que eu vou nas escolas, né? Então eu sempre finalizo dizendo o seguinte, que quem tiver algum interesse em ter sucesso em alguma área, seja nas artes, na escrita, na música ou nos esportes, o importante é que se envolva com aquilo, que pratique constantemente para desenvolver a qualidade, que aumentando a qualidade da sua produção, aumenta também a boa receptividade do público, né? E consideravelmente as chances do sucesso, né? Que tem que deixar de lado a preguiça e produzir bastante. E como que você vê o futuro até do Cartoon, até que a gente tem hoje a questão tecnológica? Existe ainda mercado? Você, como
vê até o futuro da questão impressa? No caso da tecnológica ali, você diz da inteligência artificial? No sentido tanto no processo criativo, que muitas vezes hoje tu um comando, tu diretamente tem tudo na mão. Outra questão do impresso, que muito está na questão tecnológica, né? E outras facilidades, essa questão de como que tu vê o mercado até impresso diretamente, até do cartão, para o futuro. Eu acho que o impresso está... todo o material impresso, seja revistas, jornais, livros, sofreu um abalo muito grande de uns 10 anos para cá, a partir do momento que a humanidade inteira, né, começou a ficar totalmente escravizada pelo seu celular, né? Eu acho muito interessante, é uma ferramenta indispensável para a nossa vida, o celular, mas a gente tem que ter habilidade para conseguir se desvincular dele uma parte do dia para executar outras tarefas, né? Como a leitura física. Então, como eu disse no começo da entrevista, né, eu considero que a minha missão de vida é justamente produzir um material que vai ter um carisma o suficiente para que faça muitos leitores se desligar por um momento, ficar offline e desfrutar da leitura, né, física, e dessa maneira começar a desenvolver um hábito constante na vida, né, e passe a procurar outros livros, outros materiais para leitura também. E aí a questão da inteligência artificial é muito poderosa, ela é muito interessante, ela produz imagens, textos em questão de segundos, mas eu acredito, dentro da minha concepção, que a inteligência artificial é limitada, porque ela não tem sentimentos. Então, um ser humano, ele vai pegar um tema, então ele vai desenvolver um tema de acordo com aquilo que ele está sentindo naquele momento. Se a pessoa tiver com um sentimento presente, ele vai desenvolver uma ideia nova, enquanto que a inteligência artificial, ela articula aquilo que já existe no Google. Com muita facilidade, né? E é isso que eu vejo, que é a dificuldade muitas vezes das pessoas não conseguirem diferenciar um trabalho humanizado e outro utilizando a questão da inteligência artificial, é mais ou menos até na própria linha que tu comentou. Aldo, mas voltando um pouquinho, tu tinha comentado sobre a professora Marlene. Tu estudou aqui na cidade de Brusque ou foi fora? Bom, então, eu nasci em Curitiba em 1986, né? Meus pais são daqui e o meu pai foi trabalhar em Curitiba e eu nasci por lá, em 1974. E aí eu me mudei para Brusque em 1986. Foi mais um nascimento em Brusque. Sim, porque eu passava todas as férias da minha vida, todos os anos eu vim para Brusque na casa dos meus avós. Eu contava os dias para vir para cá. Eu tinha muitos amigos aqui. Enfim, em Curitiba eu vivia no apartamento, era uma liberdade restrita. E aqui, quando eu vinha para Brusque, eu podia jogar taco na rua, na frente de casa, jogava partidas inteiras de futebol e não passava nenhum carro. Era um sonho vir para Brusque aqui, né? E em 1986 eu realizei esse sonho, viemos em definitivo para cá e estamos aqui até hoje. E quanto à questão de estudo, foi aonde que você... Essa era a pergunta, né? Então eu estudei até o sexta série na minha época, eu estudei em Curitiba no Colégio Marista Santa Maria. E a 7ª e a 8ª eu fiz em Brusque, no Colégio São Luís. Depois do 2º grau eu fiz na Escola Estadual Santa Terezinha e fui aluno nesses 3 anos da professora Marlene, né? Que eu tenho muita gratidão pelos incentivos recebidos. E qual o bairro que você morava? Eu morei de 1986 até o ano 2000. Eu morei no bairro Santa Terezinha, na rua Matias Moritz, ali da Cancha do Beto. Ah, sim. Eu lembro, você estava comentando sobre a questão da infância, né? Que a diferença dos dias atuais. Eu lembro que também, próximo até do Colégio Santa Terezinha, tinha a Dona Rosa, juntava um pessoal, mais de 100 crianças, então era uma atmosfera totalmente diferente. E também ali da região que tu tinha comentado, ali do Bar do Beto, eu lembro que também tinha um grande número de crianças, tinha um campo ali, eu acho que o pessoal se reunia, era Betinho, Bianchi, era todo mundo, pelo menos até, tipo, meio que fazia um encontro ali, e era um número muito grande até de crianças que participavam naquele período até lá, naquela região.
Sim, do Betinho, talvez eu já não participei, né? Tá, não, desculpa. Eu sou de uma geração antes. Não, calma, é que não. É que eu sou de 84, até de 70, mas é quando que tu falou 86, daí veio, mas realmente é 76. Eu deixei um pouquinho do meu suor ali nesses campinhos de futebol também. E agora, voltando até a questão dos quadrinhos, e como que é a tua participação até nas escolas municipais aqui de Brusque? Vira e mexe eu sou convidado para fazer uma palestra para os alunos e falar um pouco da minha trajetória, né? E também incentivar, o que eu procuro incentivar é o hábito da leitura entre as crianças, né? Porque alguém tem que dizer isso para eles, né? Que a vida vai passando, o pessoal está só grudado no celular e é muito importante a gente desenvolver o hábito da leitura porque a pessoa que fica muito tempo vendo as informações rasas, superficiais ali de um celular, ela perde a capacidade de absorver e interpretar textos longos, livros um pouco mais grossos, assim, uma linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais profunda, acaba virando uma coisa meio difícil de realizar. E as crianças que já nascem e já passam a vida delas ali somente utilizando o celular, talvez nunca vão desenvolver essa capacidade. Aldo, e como que é essas atividades que tu tem com os alunos? Tu tinha comentado sobre palestras. E como funciona efetivamente até essas atividades? Então, eu sou apresentado, né, pelos professores e começo falando um pouquinho da minha trajetória, aí eu começo a interagir com os alunos e perguntar quem gosta de ler, quem lê quadrinhos, quem conhece a Cartoon, e daí eu faço umas demonstrações no quadro ali, né, por onde que eu começo o desenho e as técnicas que eu utilizo. Você é muito conhecido aqui na cidade de Brusque, na região, mas normalmente como a gente está trabalhando agora até com um podcast que tem uma abertura muito grande, talvez até pessoas de outros estados, se houvesse convites até para de alguma forma participar de algum tipo de palestra, você participaria? O convite, como funcionaria? Bom, havendo disponibilidade, né, com certeza é um prazer estar sempre levando uma ideia coerente e um incentivo, né, como eu disse antes, a prática das virtudes e também a prática da leitura. Então, essa é a minha função. O seu trabalho hoje, até na questão comercial da revista, hoje é em torno só da região de Brusque ou de fora também? Michel, então, de 2017 para cá, eu comecei a trabalhar também na cidade de Gaspar. Então, em 2019 foi quando saiu a primeira revista Cartoon Gaspar. E ela vem saindo semestralmente. Até agora já saíram 9 edições e agora nesse semestre estamos trabalhando na 10ª edição da Cartoon Gaspar, que daí é criado um conteúdo exclusivamente voltado, né, para as cidades de Gaspar e Ilhota, aquela região, e é distribuído no comércio de lá, assim como é feito aqui em Brusque. Aldo, e qual a importância, muitas vezes até de iniciativas públicas, até do incentivo, até do teu projeto em si? No sentido do apoio diretamente financeiro, até de como patrocinador. É algo que diretamente é um reconhecimento também do todo o trabalho que tu faz em prol da sociedade, né? Eu vou dizer para ti que a gente não pode obrigar ninguém a acreditar na gente, a incentivar o nosso material. Ninguém é obrigado a nada. Mas a minha obrigação é estar procurando as pessoas que comandam, né, essa importante pasta da educação. E eu tento explicar, cada vez que entra um novo secretário de educação, eu vou até lá e explico a minha função social, pedagógica, e essa missão que tem na revista Cartoon, que a gente explora a história regional, por exemplo. A gente tem 3 livros publicados que eles abordam 160 temas da história de Brusque, que não existe material pedagógico que aborde eles. Existem os livros, né, dos autores locais, que foi da onde eu estudei, onde eu retirei as informações e transformei em histórias em quadrinhos, que são relativamente mais... Ela é customizada diretamente para o universo até da idade até da criança, muitas vezes. Sim. Porque se tu pegar um livro de história, muitas vezes tu chegar com um modelo tradicional, não é tão absorvido quanto o material customizado que tu faz com gibis, né? Então é um material que diretamente tem o seu trabalho social. E acho que até é uma forma de reconhecer, não uma obrigatoriedade,
Mas como todo trabalho tem custos, é por isso que eu até tinha comentado, pelo fato de que é uma pessoa que merece muito até ser incentivado. A gente acaba sendo incentivado pelas pessoas de maior sensibilidade, né? Às vezes aparece um pessoal mais linha dura que não vê muito valor na revista, mas graças a Deus sempre tem pessoas de maior sensibilidade que vê um valor na revista. E não só o público infantil. Por exemplo, no último domingo eu fui entrevistado pelo jovem repórter, o José Carlos Paulini, que tem o Brusque News. É um menino muito criativo, que já entrevistou uma porção de gente da cidade. E no último domingo ele me entrevistou também e ele disse que ele se espelha muito no meu trabalho, que eu sou alguém inspirador para ele. Então isso me deixou muito feliz. E no mesmo dia, uma senhora de 75 anos aproximadamente, é uma senhora gaúcha, ela é mãe de uma assinante da revista que é de Blumenau, é mãe da Flávia Keller, que é minha assinante de Blumenau. Então a dona Isaura, ela veio até mim para elogiar a revista e ela comentou que cada vez que ela relê a mesma revista, ela sempre descobre detalhes que ela não tinha percebido antes. Então é muito bacana receber o feedback de todas as idades. E como que você encara essa responsabilidade? Porque, diretamente, como eu tinha comentado, você que cria, você tem o poder diretamente de conduzir a história do quadrinho, dos personagens em si. Essa responsabilidade, como que tu encara? Esse poder, eu diria para ti que ele depende de dois fatores, basicamente. Então, em primeiro lugar, é a pureza da mente. A gente tem que ter boas intenções acima de tudo. E isso em todas as áreas. O mecânico tem que ter boas intenções na hora de arrumar o carro, ele tem que ser sincero e dizer, meu amigo, não tinha problema nenhum, só apertei um parafuso, não vou te cobrar nada. Então, a partir questão do momento, de ética, né? Ética e boas intenções. Esse é o fator primordial para obter um bom resultado com as intenções. E em segundo lugar, é ser dedicado e esforçado, né? E fazer um esforço para que saia um conteúdo de qualidade, né? Com certeza, as histórias que estão nas revistas Cartoon não saem de uma hora para outra. Eu levanto às 4 da manhã para escrever. Nossa. Então, entre as 4 e as 8 da manhã é o horário que eu escrevo 90% de todo o conteúdo que a gente desenvolve. Mas tem algum, como se diz... É uma questão de ritual, ou porque é questão no horário de maior silêncio? Eu não sei explicar, mas desde 2011... A divindade fala com você nesse horário? 2011 foi o período que eu comecei a fazer 2 revistas por mês simultaneamente, né? Que foi extremamente trabalhoso. Que saía a revista Cartoon e a revista Brusque Ontem, todos os meses, nesse período de 2011. Então, de lá para cá... simplesmente todos os dias entre as 4 ou 5 da manhã, quando eu me vejo, eu tô ali, minhas pernas estão descendo as escadas, quando eu olho para um lado para o outro, eu já estou indo para o meu local de trabalho, inconscientemente, e eu estou lá trabalhando. Às vezes eu até queria ficar na cama dormindo mais um pouquinho, mas escrever e desenhar é uma coisa que me dá tanto prazer que... Era isso que eu ia comentar, que normalmente tem muita gente até que eu... Inicialmente, quando eu comecei até na área de fotografia de eventos, era uma maravilha. Só que depois de um longo período, quando se tornou uma obrigação, eu perdi um pouco até daquele prazer que eu tinha. E hoje você ainda sente o mesmo prazer do início? Eu não só sinto, como eu estou já estudando a possibilidade de fazer novos projetos simultâneos e acordar um pouquinho mais cedo. Que bacana, eu até admiro muito porque realmente mostra talvez o porquê de ter vindo até na Terra. Muita gente passa uma vida inteira e não consegue descobrir o seu propósito. Então até te parabenizo porque é um trabalho, um legado que diretamente vai ficar para muito tempo aqui para a nossa cidade de Brusque. Aldo, e até poderia falar mais ou algo que pelo menos não foi perguntado, que seria importante talvez até as pessoas saberem até da tua história? Então, eu diria que é importante, né? Eu agradeço ao que você disse agora, mas eu diria que é uma profissão como outra qualquer. O padeiro é tão importante que imagina, o agricultor, se não fosse o agricultor, não teria o trigo para o padeiro fazer o pão, se não fosse o padeiro, não ia ter o pãozinho para a gente buscar.
os professores, enfim, todas as profissões são importantes e eu diria que nós, no sentido de sociedade, nós somos como uma orquestra, onde cada um toca o seu instrumento e todos juntos que formam uma boa música. O grande maestro quem é Deus? E o grande maestro é Deus que está organizando isso tudo, que com certeza está cuidando de todos nós e quer que todos nós executemos a nossa missão com prazer e alegria, né, aqui na Terra. Aldo, e projetos futuros, tens como falar alguma coisinha até para quem acompanha a revista? Os projetos é seguir agora com a série sobre o pensamento, né? Vai teve mais um capítulo agora esse mês, que nessa edição que foi publicada, foi a história Pensando Equilibrado. Então, aqui no caso, da gente saber administrar as emoções de acordo com as circunstâncias que ocorrem na nossa vida, né? Para que a gente sempre possa reagir da maneira mais coerente possível e encontrar soluções mais facilmente. Então tem dezenas de outros temas que vão ser abordados na sequência e não vou dar nenhum spoiler do que vem pela frente, mas vem bastante coisa interessante. Aldo. E também o livro que eu desenvolvi de crônicas, eu já tenho mais 2 previstos para o ano que vem. Eu não escrevia crônicas antigamente, mas quando eu entrei para a Academia de Letras, aí eu recebi a incumbência de preencher 20 páginas da coletânea do ano passado. Então, eu desenvolvi as 20 crônicas que preencheram 20 páginas, entreguei o material, o livro saiu, ficou excelente, só que eu continuei produzindo. Eu não consegui parar de produzir. Eu continuei fazendo as crônicas e quando eu vi, eu tinha um livro de 90 páginas na minha mão. E quando eu li todas as crônicas da primeira até na última, eu percebi que não repetia as ideias, que elas se ligavam umas nas outras e acabou formando uma ideia muito interessante que eu recomendo a leitura. E dessa maneira eu já tenho outros 2 temas para explorar, que são livros que eu pretendo lançar no ano que vem. Aldo, e poderia falar até nessa tua caminhada, algum momento que você poderia recordar de superação? Até porque eu acho que normalmente não é fácil até viver, até dar arte, mas você poderia falar talvez algo, compartilhar algo que tu poderia falar foi um momento de superação muito grande até? Bom, superação, a gente não gosta de lembrar de momentos tristes, né? Mas já que você perguntou, teve um momento em 2018 que eu fiquei 8 meses sem poder andar. Eu fiquei numa situação acamado 4 meses e 8 meses eu não conseguia andar e nem sabia se eu ia poder andar de novo na minha vida. Então foi um período O que aconteceu? Foi uma infecção grave que eu tive na perna, teve uma zipra, então a perna inchou, virou necrose, estava numa situação horrível. E eu estava já sendo direcionado até para amputação. Nossa. Então foi um período que eu desenhei, foram 3 revistas que eu desenhei deitado, com a prancheta em cima da minha barriga. E quais edições foram essas? Assim, tu lembra? 128, 129 e 130. As 3 primeiras de 2019. Essas 3 eu desenhei. Em algum momento essa atmosfera que tu estava passando foi transmutada por gibi ou não? Não, eu sempre, eu nunca perdi a fé, né? Então diariamente eu conversei com Deus e sempre pedi que eu ficasse bom algum dia, né? Mesmo não tendo a mínima certeza e os médicos passando prognósticos horríveis. Mas eu sempre acreditei na possibilidade de ficar bom. Quando eu sonhava, eu me via caminhando normalmente. É a questão da mente que tu tinha comentado, né? Que mentalizar algo positivo. Mentalizar algo positivo. Acreditar sinceramente e ficar bom. Quando eu olhava para minha perna, eu não olhava aquela situação com machucados graves, mas eu olhava ela normal que nem a outra. E eu me imaginava caminhando, saindo dali andando. Então, isso com certeza favoreceu um positivismo, né, que gerou a cura do problema de saúde. E quanto à questão de Academia de Letras, tens alguma coisa que poderia falar sobre alguma atividade futura, até pelo menos até do grupo, que poderia ser algo interessante até para a comunidade de Brusque em si? Sim, tem muitas coisas sendo planejadas ainda, né? Mas é cedo para falar. Mas a princípio temos um livro para lançar agora, até o final do ano vai ser lançado o Imortais Volume 3, né? Com novos textos, né? Vai ter um novo texto da minha autoria também. E essa é a novidade que vai ter para breve agora. Que bom. Aldo, então daí até para a gente meio que chegando no final,
Falando agora para aquele jovem que está acompanhando até o podcast, o que você diria para ele, se ele inspira em ti, o que diretamente ele tem que fazer para viver da arte como você? Eu acredito que tem que ter vontade, né? Como eu já falei anteriormente, vontade de praticar muito, de praticar com gosto, né? De fazer com amor aquilo, né? Que a gente desempenha com amor, é uma coisa que a gente frutifica na nossa vida, né? E principalmente de ter boas intenções, né? Que quando a gente está trabalhando honestamente e desejando o bem, não importa quem, e fazendo as coisas certas, então nesse momento é que Deus acompanha a gente. E Deus está favorecendo a nossa caminhada e coloca as pontes para superar todas as dificuldades que se apresentarem. Uhum. Então, até a gente meio que está chegando ao final, eu quero agradecer imensamente você até pela participação no podcast e dizer que foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Esqueci de perguntar, você lembra aquela vez também eu acho que você foi homenageado no jantar do Lions, né? Era uma das fotos que ia passar ali, eu ia lembrar disso. Tem, mas... não tem, né? Não tem. Tá certo. Só poderia comentar um pouquinho, porque você foi homenageado também pelo pessoal da Fiesc, né? Foram 2 homenagens que eu recebi na mesma semana, né? Que foi muito interessante, né? Então, primeiro tinha sido uma homenagem do Conselho de Ortodontia Catarinense. Então, aconteceu que eu tinha lançado em 2015 uma cartilha de saúde bucal, né, falando sobre a higiene bucal, da importância, né, da gente cuidar dos nossos dentes. E ficou tão bacana que o Conselho Regional de Ortodontia acabou imprimindo uma nova tiragem e distribuindo em vários municípios, né, nas escolas, né? Então, ali tinha sido uma homenagem. E na outra semana, o Lions Club também me concedeu um diploma de mérito, né, pelos trabalhos sociais. E devido à indicação que você fez, Michel, que eu te agradeço profundamente por ter lembrado do meu nome naquela ocasião. Sim. Na época que você era presidente juvenil, né, do Lions. Né? Sim. Mas o bacana é que até para quem participava ali daquela ação não imaginava até que o próprio Glauco Corte estaria ali. Sim. Então foi uma ação até meio que despretensiosa que acabou, até acho que foi muito bacana pelo fato do reconhecimento ser por uma grande autoridade naquele momento representando as indústrias as mais fortes do Estado. Então foi algo até que eu pelo menos vi muito, muito bom até ter naquele momento, porque mostra a importância do teu trabalho, do teu legado aqui na história, até de Brusque em si. E até queria te parabenizar até por estar naquele dia, porque foi um momento até bem emocionante até. Sim, e eu agradeço a tua indicação naquele momento. Muito obrigado. Então, a gente vai chegando ao final do podcast. Aldo, muitíssimo obrigado até por ter participado e até essas considerações finais. Então, agradecendo então, né, por essa oportunidade, né, e desejando muito sucesso na tua carreira, Michel, que você possa conceder muitas entrevistas como essa, dizer que a tua capacidade é imensa e com certeza todas as atividades que você vier se propor a fazer vão ser um sucesso. Eu vou ser sempre o teu fã na tua trajetória. Por isso, eu te agradeço, Aldo, até mais uma vez. Convido você para acompanhar os outros podcasts que estaremos até gravando e fique atento. Mais podcasts estarão até disponíveis e agradeço desde já a sua atenção. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.